寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se Cuba fosse do eixo? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas vale apenas ressaltar o contexto, porque sim, Cuba participou ativamente da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Cuba entrou ao lado na guerra junto com os Estados Unidos em dezembro de 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor, né? E lógico que, apesar deles terem entrado ativamente na guerra, eles ficaram mais rondando ali, né, as águas perto ali dos Estados Unidos para ver se não tinha submarino alemão. E alguns cubanos foram ali lutar sob a bandeira do exército dos Estados Unidos na Europa, e não sei se no Japão também, tá? Mas eu sei que no lado europeu sim. Então, né? E depois, aliás, né, eles entraram sob o governo de Fulgêncio Batista, mas beleza. Enfim, mas como seria se Cuba tivesse sido do eixo? E é isso que nós vamos ver aqui. Bem, vamos supor que em vez do Fulgêncio Batista ter entrado em 1940 no poder, que ele tivesse entrado um pouco antes, em 1937 e 1938. E já com uma ideologia meio das erradas aí, né? Meio facho e tal. Então, né? Vamos supor que beleza, só que, apesar dele ser facho, os Estados Unidos ia ficar de olho nele, mas ia pensar, pô, né? Vamos ver o que é, né? E talvez, não sei se de início iria meter os embargos em Cuba, mas ia ficar bem de olho. Enquanto isso, diversos espanhóis da Falange poderiam acabar se estabelecendo em Cuba, tanto por convite do Batista, tanto por, posso ir aí? Pode, vem aqui, tá de boa. Então, né, a partir desse momento, Cuba poderia receber sim um treinamento do exército da Falange, talvez até mesmo do exército alemão por um tempo, né? Mas eu acredito que nem tanto, porque, né, o exército alemão talvez iria ser bem suspeito, mas muito provavelmente sim o exército espanhol, a Falange espanhola, poderia acabar assim, entrando em Cuba para treinar os cubanos, e os cubanos, né, como posso dizer, como gratificação, eles poderiam acabar se voluntariando também na Guerra Civil Espanhola ao lado de Franco. Então, beleza, né? Isso serviria também para eles ganharem uma certa experiência em um campo de batalha real. E a partir, beleza, eles ficaram, mesmo que eles fossem para lá só por um ano e voltassem para Cuba em 1939, ok. A partir desse momento eles já teriam uma certa experiência militar. Então, né, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, só que eu acredito que eles não iriam se manifestar ainda, tá? Eu acredito que eles ainda iriam esperar um pouco, treinar mais um pouco. Aí sim, em 1940 eles poderiam acabar declarando guerra à Inglaterra, né? E guerra à Inglaterra e uma aliança com o eixo. Mas como os Estados Unidos não estavam oficialmente na Segunda Guerra Mundial, então
eu acredito que Cuba não atacaria os Estados Unidos e sim atacaria os britânicos no Caribe como uma forma também de buscar influenciar e se oficializar como uma potência caribenha. Então eu acredito que Cuba poderia de início criar uma revolta interna, um sentimento anticolonialismo, e depois sim Cuba poderia ir avançando nas ilhinhas menores. Eu acredito que a Jamaica seria o último lugar que eles iriam avançar, pois lá seria um lugar que estava a maior reserva aí de soldados britânicos, né? Então eu acredito que na Jamaica poderiam ter alguns problemas. Mas vamos supor que Cuba tivesse um certo poder naval, né, para bater de frente ali com o Império Britânico, pelo menos, né, contra os jamaicanos. E o outro destino de Cuba seria a ilha de Curaçao, né, justamente pelo petróleo que estaria ali do lado da Venezuela. E novamente eles buscariam um outro inimigo, né, pois a Holanda estaria de olho neles e teria um outro pequeno problema, né, que seria a Guiana Francesa, que estaria ali com os aliados. Então, a partir desse momento, a Guiana Francesa, né, vulgo França, poderia acabar se manifestando contra Cuba também. Então vamos supor que eles fossem competindo. A partir desse momento, né, os Estados Unidos não iriam entrar oficialmente na guerra, mas eles poderiam aderir a algumas sanções econômicas aí contra Cuba. Afinal, né, poderia meio que sobrepor os Estados Unidos depois, mas ao mesmo tempo eles poderiam prender alguns navios mercantes cubanos que estavam na Flórida, em Miami, enfim. O México talvez iria ficar de olho para ver se não teria nenhum ataque. Eu acredito que a partir do momento em que o Japão atacasse os Estados Unidos, Cuba sabia que iria ser atacada também. Então Cuba poderia sim acabar atacando os Estados Unidos através de Miami, né? O que seria engraçado, né? Cuba atacando os Estados Unidos primeiro. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos iam atacar Cuba pesado. Mas levando em conta, né, alguns espanhóis também poderiam acabar indo para Cuba para ajudar os cubanos, principalmente, né, pelo sentimento da guerra hispano-americana e dos espanhóis terem perdido Cuba para os americanos. Então acredito que esse momento, acho que Franco, apesar de ter se mantido neutro, em vez de mandar a maior parte da divisão azul para ajudar os alemães, eu acredito que ele iria enviar a maior parte da divisão azul para ajudar os cubanos, o que poderia, né, arrecadar algumas sanções, e ao mesmo tempo Franco também não ia ligar muito, mas a divisão azul poderia sim dar um certo trabalho para os americanos, né? E beleza, eu acredito que isso iria atrasar a entrada dos Estados Unidos na Europa. Os Estados Unidos iam combater o Japão normal, mas já na questão da Europa, eu acredito que os Estados Unidos ainda iria adiar um pouquinho, pois o combate principal seria Cuba. Então eu acho que Cuba acabaria caindo em 1944, e a partir desse momento, né, eles acabariam também, lógico, sendo atacados pelos britânicos, franceses, holandeses de Curaçao, sem contar que o Brasil poderia acabar se manifestando a favor dos Estados Unidos, né? A favor, né? Justamente, e também atacando Cuba. Então, os Estados Unidos, então Cuba ia estar sob ocupação de 4 países, né? Cuba ia ter caído em 44 e ia estar sob ocupação americana, britânica, francesa e brasileira. Sim, os brasileiros iam estar em Cuba. E depois disso, né, eu acredito que a missão do Brasil talvez estaria acabado. E com isso, né, a gente ia mandar mais uns soldadinhos ali para a Itália, só para falar que a gente pisou na Europa. Mas eu acredito que o Brasil ia atuar mais ali no Caribe do que na própria Europa, até porque seria mais viável economicamente falando. Então, beleza, né? Como é que seria? Não vamos alterar o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que seria na Guerra Fria? Guerra Fria foi um momento complicado para Cuba, né? Insurgência comunista e tal. Bem,
Eu acredito que, como Cuba estaria sob uma ocupação americana, duvido muito que Fidel Castro poderia surgir. Aliás, minto, Fidel Castro até poderia surgir sim, mas eu acho que não seria fácil dele subir no poder e duvido muito que ele acabaria subindo no poder, né? Uma vez que a União Soviética estava todo vapor ali, então os Estados Unidos ia fazer questão de manter Cuba com eles, né? Dessa vez ocupando militarmente. E não só isso, mas como a Inglaterra, a França e talvez até mesmo o Brasil poderiam estar ocupando Cuba. E com isso, né, os países, os comunistas, Fidel, Che, provavelmente iam ter mais trabalho. E eu não acho que eles iriam conseguir subir no poder, mas sim iria ter uma série de insurgências, tá? Eu não vou negar isso. E eu sei, e retrocedendo um pouquinho, eu sei que na Segunda Guerra Mundial o Chile e a Argentina poderiam acabar sendo incentivados a entrar ao lado do eixo, mas eu deixei isso para uma teoria só deles, beleza? Então, a partir desse momento, né, Cuba estaria sob ocupação de 4 países, e eu acho que a partir dos anos 70, né, que os soldados britânicos, franceses e brasileiros iriam tendo uma retirada gradual ali dos soldados, até acredito que em 77 já não teria mais britânicos, franceses e brasileiros, mas os americanos iam continuar, afinal ia ter diversas insurgências comunistas, iam ter diversos soldados cubanos, né, que iriam ser reentregados ao exército, né, ao Exército Nacional de Cuba, para poder também, né, combater os comunistas para eles mesmos também combaterem, não depender só do exército americano. Então, né, eu acredito que grande parte dos comunistas que fossem pegos pelos americanos, muito capaz deles serem levados para Guantánamo. Afinal, lá não tem registro nenhum, câmera nenhuma. Então fica mais fácil, né, de extrair algumas informações de uma maneira forçada, se é que vocês me entendem. Mas eu acredito que a partir de 1986, 1988, eu acredito que os Estados Unidos já iriam estar se retirando de Cuba, talvez até mesmo que por completo. E lógico que teria um presidente pró-Estados Unidos e com certeza ele estaria sendo vigiado. E talvez, lógico, teriam sim alguns soldados americanos, né? Aliás, algumas bases militares americanas e alguns pontos estratégicos, né, de Cuba, onde poderiam brotar ali algumas guerrilhas. E já em 1996, eu acredito que as coisas por Cuba estariam normalizadas, né? Cuba seria uma democracia totalmente pró-Estados Unidos, né? E também seria um país totalmente pró-Estados Unidos, ao mesmo tempo em que, lógico, eles poderiam ter governos de esquerda, poderiam ter protestos, mas eu duvido muito que talvez eles ganhassem algumas eleições, ou então alguns assentos sim eles poderiam ganhar, mas eu duvido que eles chegariam a ganhar algumas eleições. Ou então poderiam ter um outro final, onde Cuba poderia acabar virando uma espécie de Porto Rico, um protetorado americano, né, sob uma forte vigia americana, mas teria uma autonomia, teria sua própria presidência, mas não teria basicamente um exército próprio, né? Então os cubanos iriam servir basicamente um exército americano, e o exército americano ia tomar conta ali das políticas, da moeda. Teriam esses dois finais. Para vocês, quais seriam o final canônico? De uma Cuba independente, mas pró-Estados Unidos, ou de uma Cuba que acabaria virando um protetorado americano? Comentem aí, né? Comentem o que vocês acharam dessa teoria também. Comentem a teoria de vocês, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só ressaltando, Fulgêncio Batista não era fascista, isso até rimou. Beleza? Mas enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui. Quem puder dar aquele apoio também eu agradeço.
Quem puder ver os vídeos do card, do card de descrição também, eu agradeço. Me sigam nas minhas redes sociais, eu vou estar deixando aqui também. Por lá a gente interage, eu atualizo vocês das lives do TikTok, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica, beleza? Enfim, falou e fui!